Sejam bem-vindos a mais uma live do Time Supremo. Eu sou o professor Bruno Zampier e essa é a aula 5 da Live Federal. Esse projeto com revisões gratuitas destinadas à prova da Polícia Federal que irá acontecer, ao que tudo indica, no próximo domingo, dia 23 de maio. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, que falará sobre direito penal, em especial a parte dos crimes, a parte especial do Código Penal, eu queria só dar um panorama geral do que parece estar acontecendo no âmbito daquela ação que foi proposta no Ceará. Ontem até uma grande amiga que trabalha no MPF de Minas me mandou mensagem, bateu um longo papo comigo, porque vários pedidos estavam chegando aqui em Minas, em outros pontos do país, e ela queria confirmar a existência dessa ação civil pública lá no Ceará. Ao que parece, ontem o juiz lá do Ceará declinou a competência para São Paulo, então nós vamos ter mais um capítulo dessa novela. Fica aqui toda a nossa solidariedade aos candidatos que, como eu tinha avisado, passariam mesmo nessa semana por essa novela. Alguns alunos, por exemplo, do Maranhão, estão me mandando mensagem dizendo que tem um novo decreto por lá que proíbe a realização de todo e qualquer concurso. Então, vários alunos mandaram print de ontem para hoje desse decreto lá do Flávio Dino no Maranhão, do governador Flávio Dino no Maranhão. A minha resposta é simples. Pode um decreto de um governador impedir a realização de um concurso federal naquela unidade federativa? Essa é a polêmica. Parece que, acho que Pernambuco também tem decreto similar. Enfim, esses decretos existem e existirão pelo Brasil. A grande polêmica também a gente colocar no nosso radar é: será que um decreto de governador ou de prefeito pode obstar a realização de um concurso realizado por uma entidade federal? Interrogação. Eu não sei responder isso, gente, sinceramente. Na minha visão, há bons argumentos para um lado, para dizer que não pode proibir, como para outro, para dizer que pode proibir a partir de uma perspectiva local do que vem acontecendo na saúde pública daquele ente federativo. Então, desculpem, não tem resposta pronta para quem está me mandando aí, foram dezenas de mensagens nesse sentido. Temos que aguardar e, como estou insistindo, hoje é o 5º dia de live, continuar nos preparando para domingo. Se algo acontecer de hoje até lá, em termos de suspensão, em termos de não realização da prova, tudo bem, a gente continua estudando, esse é o nosso dever. Eu espero que essa prova seja suspensa, mas, como venho dizendo desde semana passada, estou mais tendente a acreditar na sua realização, observando os fatos que vêm ocorrendo Brasil afora e conforme a nossa experiência de mais de 20 anos de preparação para concursos. Dito isso, eu vou convidar o meu grande amigo Cristiano Gonzaga para participar dessa live de hoje. O Cris vai trazer dicas específicas para parte geral de direito penal. Fala, Cristiano! Cris, tá me ouvindo? Cris travou. Já chegou travando. Que beleza, hein, Cristiano? Você me deixa... Olha o tupete do Cris, coisa linda, galera. Que visu, hein? Que inveja, hein? Ô, Cris, sai e entra de novo aí, velhão. O Cris tá com a internet ruim. O Cris é todo lindo, eu concordo. Cristiano, travou bonito. Cris! Bom, então vamos lá. O Gabi Concurseiro, eu falei sobre as ações que estão pipocando o Brasil afora e parece que vai concentrar lá em São Paulo, para onde o MPF declinou da competência daquela ação que ele propôs lá no Ceará. Então, nós temos que esperar para ver se o juiz de São Paulo vai decidir isso rápido ou não vai, se vai dar tempo de chegar isso no TRF, se vai dar tempo de chegar no STF. É uma corrida contra o tempo, né? O hora H... E agora, Bruno? Chegou? Tranquilo? Agora sim, trocou de lugar, né, cara? A internet aqui em casa te falou, oscila demais, viu? Nossa. Saudade, cara. Como é que você tá?
Pois é, eu só te vejo agora live, redes sociais, aí a gente não encontra mais no curso, né? Tá difícil, É, né? cara, tempos de pandemia, né, irmão? Não dá, né, cara? Pois é, tá complicado, mas enfim. Eu estava ouvindo você falar sobre essas questões do concurso e fico vendo, né, como é que é o sofrimento, né, para esse povo aí, vocês que estão assistindo aí, bom dia, pessoal aí do Brasil todo. Esse sofrimento, liminar deferida, vai ter É uma novela, concurso, né, não vai cara? ter, enfim. Então já começo aqui externando o meu sentimento aí de solidariedade com vocês, que realmente eu e o Bruninho já passamos por isso, é difícil demais. Ainda mais nesse momento aí de pandemia, que a gente sabe se vai ter, se não vai ter, enfim. Pelo menos na nossa época, a minha e do Bruno, só tinha a dificuldade do concurso, né? Hoje você tem a dificuldade do concurso e da instabilidade, enfim, política aí, dessas Ô questões. Cris, eu Então, acho que na difícil. nossa época, cara, na nossa época até tinha algumas polêmicas de concurso, mas eram infinitamente inferiores, porque eu acho que muitas das polêmicas hoje são alimentadas por isso aqui, ó, por rede social. Qualquer um é professor, né, bicho? Qualquer um abre aí a câmera na internet e vira professor e fala o que quiser. Teve gente aí falando que a prova da PF certamente seria adiada. Porque cada um fala o que quiser, né, cara? E isso acaba estimulando medo, ansiedade, e a galera fica louca. Então eu sempre falo, tem que fazer dieta digital, escolher bem quem vai seguir na internet, porque senão isso só piora a ansiedade, essas angústias que já são tão naturais aos concurseiros. Mas, Cris, sem Isso perder aí. tempo, cara, vamos lá. O que você separou de bom aí pra gente? Vamos lá logo para dica um. O que você trouxe aí? Vamos Vou lá. limitar os comentários aqui, no final eu abro de novo, viu, galera? Como eu faço todo dia. Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Eu separei algumas dicas pertinentes aqui da área federal e, como não poderia deixar de ser diferente, começar com crimes previdenciários. Beleza? Crimes previdenciários. Garantido que vai estar lá, garantido, garantido. Crimes previdenciários, o artigo 168-A, que é a apropriação indébita previdenciária, 337-A, que é a sonegação de contribuição previdenciária, e o estelionato previdenciário, 171, parágrafo 3º. O Bruno, certamente, como delegado federal, vê isso no seu dia a dia, então você vai ter que conhecer isso na prova. Então vamos lá. A dica 1 em relação a esses delitos. Princípio da insignificância. Aplica ou não a esses crimes? Princípio da insignificância, só lembrando, é quando o valor da coisa é pequeno, a ponto de não existir a chamada tipicidade material, ou seja, não há ofensa a bem jurídico. Em relação ao 337-A, sonegação de contribuição previdenciária, ok, pode. Por que que pode? Porque é um crime de sonegação, propriamente de sonegação, assim como cabe insignificância para os crimes da Lei 8.137 de 90, para o crime de descaminho, não seria diferente para este delito puramente tributário. Qual seria o valor aceito para a insignificância da sonegação previdenciária? Hoje, tanto o STF quanto o STJ não divergem mais, havia uma divergência, que agora está unificada, até R$ 20.000. Isso aí é famoso, né, Bruno? Esses R$ 20.000 tem bastante tempo aí, esse valor. Já Antes caiu era muito em 10, agora é prova, 20. né? Já caiu Já várias caiu provas. muito. Era 10, agora é 20. Enfim, ambos. Então, R$ 20.000, insignificância para o 337-A. Cuidado agora, vamos fazer a setinha para baixo. E para o artigo 171, parágrafo 3º, estelionato previdenciário e insignificância. Não se aceita para 171, parágrafo 3º, você aplicar a insignificância. Por quê? Lembra, pessoal? Estelionato previdenciário do 171, parágrafo 3º, o sujeito passivo é o ente público. Eu vou enganar a Previdência e vou receber um benefício não devido. Eu vou enganar, enfim, a entidade de assistência social, INSS, para receber um benefício. Hoje, a gente tem tanto benefício, né? Auxílio emergencial. Aí teve aí, ó, lembrando aqui agora que eu falando, eu me lembrei, teve auxílio emergencial, pessoas que não tinham direito a receber o auxílio emergencial, se Fraude. cadastraram e receberam. Pode aplicar insignificância? Ah, professor, mas é só 200, 300, R$ 400. Não se aceita a insignificância nisso por uma questão simples. Do outro lado está o Estado e, obviamente, todos nós. Então, não se aceita a insignificância por 171, parágrafo 3º. Para 168-A, que é
apropriação indébita previdenciária. Aqui, inclusive, eu peguei o último informativo, que é o 641 do STF, 641 do STF. O STF vem entendendo que o artigo 168A é um crime de apropriação indébita previdenciária em que a vítima é o trabalhador. O trabalhador, não é o Estado. Então, quando eu deixo de recolher aos cofres públicos um valor da empregada doméstica, que é pequena, 20% que a gente tem que recolher da empregada doméstica para fins de contribuições sociais. Quando eu deixo de recolher esse valor, eu estou prejudicando ela perante o INSS, porque é ela que não está recolhendo e ela que não vai ter aqui a condição de segurado obrigatória. Então, o STF 641 não aceita falar em insignificância para apropriação indébita previdenciária, porque diretamente a vítima é aquela pessoa que eu estou descontando e não estou entregando lá para o INSS. Então, insignificância. E dentro dessa temática também, do artigo 168A, 337A, 171, parágrafo 3º, a ideia do pagamento. O pagamento. Não interessa mais valor agora, ok, pessoal? 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 100 milhões. O pagamento. Se eu pago, eu posso extinguir a punibilidade desses delitos? Resposta, de novo, para o 168A e para o 337A, sim, o pagamento extingue a punibilidade, qualquer que seja o valor. Por quê, professor? Anotem aí, Lei 10.684, de 2003, artigo 9º. Lei 10.684, 2003, artigo 9º. A lei diz que o pagamento a qualquer tempo, de qualquer valor, agora não estou mais trabalhando em significância, ele extingue a punibilidade desses dois delitos. Inclusive, eu posso parcelar isso. Eu posso pagar, e se eu pagar à vista, extingue a punibilidade. E se eu parcelar, depois de parcelar do refis, que está em 30 anos hoje, eu então posso extinguir a punibilidade. Agora, para o 171, parágrafo 3º, pagamento, vocês puxaram a setinha aí para baixo, o pagamento extingue a punibilidade? Não. Por que que não? Porque não há previsão legal. Não há previsão legal. O artigo 9º da lei, qual lei, professor? 10.684, 2003. Ele só prevê para 168A, 337A e Lei 8.137 de 90, que são os crimes de sonegação fiscal. Tranquilo aí, Bruno? Tá anotando tudo? Ótimo. Aqui é disciplina, irmão. Aqui é aluno, tudo anotado. Cara, vou repetir, hein? Vou repetir. Vamos ver se eu tô certo. Vamos fazer essa recapitulação, Cris, porque a gente está com audiência alta aqui nessa live mais uma vez e eu tenho certeza, cara, que esse é o tipo de pergunta que nós teremos na prova do Sebrasp, tá? Por quê? Porque crimes previdenciários são crimes de atribuição da Polícia Federal e eu trabalhei mais de 4 anos no Rio só com crimes contra a Previdência, viu, Cris? Você sabe disso. Então, pessoal, olha só, o Cris começou abordando os 3 delitos mais famosos contra a Previdência, 168A, apropriação indébita previdenciária, 171, parágrafo 3º, estelionato contra a Previdência, normalmente, e 337A, que é a sonegação previdenciária, de contribuições previdenciárias. Vamos lá. Primeiro ponto que ele abordou é a questão da insignificância. Insignificância, vai conferindo comigo, Cris, para o 337A, se for abaixo de R$20 mil a sonegação da contribuição previdenciária, há um entendimento pacificado de que é insignificante essa omissão de recolhimento, não é isso? Esse não recolhimento das contribuições. Para o 171, parágrafo 3º, para o 168A, não se aceita a aplicação do princípio da insignificância. Certinho? Perfeito. Cris, Perfeito. ouviu? Perfeito? Sim. Tá. Quanto à questão do pagamento e extinção da punibilidade, eu acho importante, cara, a gente fazer aquela distinção aqui, né? A extinção só se dá com o pagamento integral. Mas se houver pelo menos um parcelamento, haverá uma suspensão da pretensão punitiva. Não é isso? Perfeito. Uma suspensão. Então, se parcelar, suspende. E é muito comum, viu, gente, nós termos inquéritos na Polícia Federal em que você começa a investigar o camarada, a empresa, seja lá o que for, o empresário, Cris, e o cara vai lá e apresenta uma guia de parcelamento. Aí você vai e suspende a pretensão punitiva
e relata o inquérito e manda ele embora. E se ele deixar de pagar o parcelamento, aí o MPF te informa e você reabre novamente o inquérito contra aquele sujeito. Então, o direito penal aqui, né, Cris, sendo utilizado como instrumento de cobrança do Estado, essa é a crítica que toda doutrina faz, né, velho? Exatamente, Inclusive, o Ministério Público, ele é visto muitas vezes como um titular da ação fiscal e não um titular da ação penal. Porque a gente entra com a ação para fazer com que ele pague. Porque se o Estado ficar cobrando enquanto fazenda pública, ele enrola, procedimento administrativo, não paga, parcela. Agora, quando o MP ou a Polícia Federal vem com uma ação penal, com um indiciamento, o cara contrata advogado, eu todo só quero acabar com esse negócio. Infelizmente, então, né, essa ideia de populismo penal, né, que a gente tem lá na criminologia. E para fechar, né, Cris, enquanto ele estiver parcelando e pagando o parcelamento, há uma suspensão da pretensão punitiva e há também, nesse mesmo momento, um não curso, um impedimento de curso da prescrição criminal. Então, a prescrição criminal não corre enquanto ele estiver pagando o parcelamento. Por isso que, a qualquer tempo, o Ministério Público pode solicitar a reinstauração de inquérito policial. Está lá no parágrafo 1º do artigo 9º da 10684, que é uma lei excelente para ser cobrada em prova de delegado federal, prova de agente, prova de escrivão aí de Polícia Federal do próximo domingo. Segunda dica, Cris. Tá, olha só, Bruno, só para fechar essa Fechar, vai lá, velho. Essa conclusão sua aqui, em relação ao lançamento definitivo, já que a gente está falando de procedimento administrativo, né? Eu acho que é importante a gente falar aquela súmula vinculante 24 do STF, que vai estar na sua prova, seja nessa temática ou seja na temática dos crimes tributários, que é a parte da legislação extravagante. Nem é matéria minha, mas fazendo aqui um conteúdo interdisciplinar com o professor. A súmula vinculante 24, ela tem aplicação ou não a esses 3 delitos previdenciários? O que diz a súmula vinculante 24 que a gente está falando? A súmula vinculante 24 tem a seguinte redação: não se tipifica crime contra a ordem tributária, não se tipifica crime contra a ordem tributária do artigo 1º da 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo. Então, em relação à Lei 8.137 de 90, expressa a súmula. Eu só posso ter esses delitos depois do lançamento definitivo. Aí o MP, então, com auto de infração tributária, vai entrar com uma ação penal. Agora, eu quero saber o seguinte: eu aplico isso para o 168A, 337A, 171, parágrafo 3º? De novo, fazer aquela digressão. 337A, pacífico, crime puramente tributário. A súmula vinculante 24, ela é indispensável. Eu só posso ter o 337A quando houver o lançamento definitivo. Então, não tenha dúvida, 337A segue a linha da súmula, segue a linha dos crimes puramente tributários. Ok? Artigo 168A. 168A, lançamento definitivo, necessita ou não? Isso aqui, pessoal, era uma discussão que tinha no âmbito do STF, do STJ. Por que havia essa discussão? Porque se tratava de um crime patrimonial e não tributário. O 68A está dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio. Então, havia uma divergência entre STF e STJ se você tinha ou não a aplicação da súmula. Qual é a conclusão final para você levar para a prova da Polícia Federal? Olha que interessante, separei aqui o informativo 639 do STJ. Ele corrobora o STF, que também, em outros julgados, entendia que tinha que aplicar a súmula, e o STJ, que tinha aqui a divergência, adere à ideia do Supremo e fala: tem que aplicar a súmula vinculante 24. E o STJ ainda piora a situação, porque ele fala não só tem que aplicar, porque é um crime, obviamente, que tem parcela tributária e parcela patrimonial, mas ele se aplica aos crimes ocorridos anteriores à vigência da súmula. Olha que interessante. Ótimo. Ele aplica retroativamente a súmula, porque é mais benéfica. Lembra do princípio da retroatividade benéfica? Sim, claro. Então, aí, o que acontece? A súmula, ela fala que tem que ter o lançamento definitivo. O lançamento definitivo, ele é um lançamento que vai beneficiar o réu. Porque enquanto o réu não tiver terminado o procedimento administrativo dele, eu não vou ter aqui, então, o processamento criminal. Então, é uma súmula benéfica a ele. Logo, o que acontece? O STJ fala que não só aplica a súmula,
para os fatos atuais do 68A, mas também para os anteriores. Ele aplicou de forma retroativa a súmula, porque o comum, que vocês sabem, é aplicar retroativamente a lei. Mas súmula a gente nunca tinha visto isso. Mas o STJ fala, mas se trata de uma súmula vinculante com força de lei. Então a gente tem que aplicar de forma retroativa. Então, aplica para o 68A, aplica para o 337A e para o 171, parágrafo 3º, não se aplica. Porque é 171, parágrafo 3º, segundo o STF e o STJ, eles não divergem. Aí aqui é um crime puramente puramente patrimonial. 171 não tem previsão aí na Lei 8.137, na súmula, na 10.684 e assim vai. Então, pessoal, é interessante porque isso que vocês estão vendo aqui comigo, essas questões de conteúdo interdisciplinar, súmula, enfim, é o que cai, tá? Parte especial, eu não falei no início, mas parte especial, gente, é informativo, tá? Eles vão ficar perguntando para você lá na prova da PF se matar é crime, né, Bruno? Será que roubar é crime? Eu não perguntar para vocês, não. Eles vão perguntar, eu vou entrar nessa temática agora na sequência, de questões jurisprudenciais dos crimes patrimoniais, por exemplo. Perfeito. Ô, Cris, e como você falou da súmula vinculante 24, cara, vale lembrar que ela já caiu em concursos anteriores da PF, e eu quero lembrar um ponto que já caiu também em prova do CESP, já que você falou de súmula vinculante 24. Excepcionalmente, o STF e o STJ, eu lembro bem disso, eles admitem, repito, excepcionalmente, se admite a mitigação da súmula vinculante 24. Em duas situações. Quais são elas? Isso é jurisprudência firmada nos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ. Então anota no seu caderno, você que está assistindo essa live, com o caderninho na mão, fazendo uma revisão para a prova de domingo. Duas situações, segundo o STF e o STJ, autorizam a mitigação da súmula vinculante 24. Quais são elas? Primeira, nos casos em que há um embaraço à fiscalização tributária. O sujeito está fazendo de tudo para não ser fiscalizado, para atrapalhar a fiscalização da empresa dele, etc. Nesse caso, não precisa esperar a conclusão da fiscalização tributária, porque senão o cara está fazendo um ato que está beneficiando ele mesmo. Ele embaraça a fiscalização tributária e vai ganhando tempo, ou seja, ele está atuando contra si mesmo. Ninguém pode se prevalecer de sua própria torpeza. É um princípio clássico do direito. E o segundo, quando houver indícios, meros indícios, da prática de outros delitos de natureza não fiscal. Ou seja, aquela empresa, aquela pessoa jurídica empresária, além de delitos tributários, ela está praticando vários outros tipos de delito, como, por exemplo, um contrabando, como, por exemplo, uma fraude à licitação ou coisa do tipo. Então, nesse caso, não há que se esperar a conclusão do procedimento, ou seja, pode instaurar inquérito desde logo. Então, são duas exceções que vão cair na prova da PF. Embaraço à fiscalização tributária e indícios da prática de outros delitos. Nesses casos, não há que se falar em respeito absoluto à súmula vinculante 24. Vai lá, Cris, mete o pau, velho. Pois é, olha só, pessoal, agora vamos trabalhar aqui os crimes patrimoniais, que, enfim, toda a prova cai porque é delito que a polícia investiga sempre. Primeiramente, o furto. Conforme eu disse, a Polícia Federal não vai te perguntar se furto é crime. Ela vai te perguntar, primeiro, quando que consuma o delito de furto? Anota aí, teoria da amotio, ou amotio, que escreve, né? Amotio ou aprehenso. A teoria exige que o agente apenas faça a inversão da posse, a mera inversão da posse, sem que ela seja mansa e pacífica, já consuma o delito de furto. Ou seja, eu saí correndo com o objeto que eu furtei, enfim, a polícia me encontrou lá na frente. Crime de furto consumado. Teoria da moça ou aprehenso. Consumação. Segunda questão importante dentro do delito de furto. Novidade legal, furto qualificado com emprego de explosivo. Foi agora acrescido lá no artigo 155, parágrafo 4º, a ideia de furto com uso de explosivo, muito comum. A gente tem visto aí várias organizações criminosas que fazem furto, explodem caixa 24 horas e subtraem o numerário. Estou falando de furto, tá, pessoal? Furto. Ah, professor, pois é, isso daí agora é crime, né? Agora é crime qualificado. Primeira questão, retroage? Não retroage. Por quê? Lei penal pior no tempo, né? Lei mais maléfica, não retroage. E isso vai cair na sua prova.
Você sabia, Bruno, que esse furto qualificado, ele é hediondo? Hediondo, né? Foi Hediondo, inserido lá, sabia? né? Foi inserido agora? E você sabia o que vai cair na sua prova? O crime de furto qualificado com emprego de explosivo é hediondo. E você acha que o roubo com emprego de explosivo é hediondo ou não? Não é. Deveria ser, né? Mas não é. Deveria ser, né? Mais grave, mas não é. Coisas do nosso legislador. Parafraseando, né, o nosso ministro Gilmar Mendes, uma vez ele falou que o legislador parece que faz a lei bêbado, né? Enfim, ele faz a lei bêbado nos bordéis de Brasília, nas coxas. Parafraseando, não fui eu que falei isso, tá? O Gilmar Mendes falou. Enfim, até parece. Porque como é que ele coloca o furto qualificado como hediondo e não coloca o roubo majorado? Sabe para que serve isso? Para cair na prova da PF e ver se você está atento, está atenta ou não. Então, roubo majorado não é hediondo, com emprego de explosivo, e o furto é. Certamente o legislador vai corrigir essa excrescência, mas enquanto não corrige, é o furto qualificado hediondo, o roubo não. Pois bem, roubo Ô, majorado. Oi. Cris, tem um Supremo Cast, todo mundo conhece, né? O Supremo Cast, o podcast do Supremo, gratuito em todas as plataformas, com o Alexandre Salim, nosso grande amigo Salim, onde ele explica bastante isso aí, tá, gente? Então vale a pena dar uma escutadinha aí essa semana no podcast do Alexandre Salim aqui no Supremo com vocês. Vai lá, Cris. Gente, agora eu vou querer que vocês se concentrem bastante, porque isso é o que cai na PF mesmo. Eu comecei fazendo esses crimes patrimoniais, só que isso aqui é complexo, que eu vou falar. Já adianto que é complexo, porque tem muita jurisprudência. Vamos lá, vamos com calma. Subtração de sinal de TV a cabo. Gatunete. É crime? Vamos lá. Eu faço um gatunete. Pego o sinal, enfim, da rua, do vizinho, enfim, para ter TV a cabo em casa. Não. Informativo 623 do STF. Supremo Tribunal Federal entende que por ausência, atenção, por ausência de tipificação legal, não se tipifica subtração de sinal de TV a cabo como furto por equiparação, furto de energia elétrica. Não se tipifica. Segundo o Supremo, inclusive, há projeto de lei tipificando especificamente essa questão. Então, furto de sinal de TV a cabo, não. Mas o furto de energia elétrica é sim. O furto de energia elétrica, não tenha dúvida, é porque está lá no artigo 155, parágrafo 3º. Por que o Supremo não aceita, em qual informativo? 623. Não admite aplicar esta analogia com o furto por equiparação, energia elétrica. Exatamente por isso. Não se aceita no direito penal analogia em malam partem. Uma coisa é sinal de TV a cabo, que propaga mediante ondas fisicamente diferentes da energia que se propaga mediante os condutores. Então, fisicamente, coisas distintas eu não posso equiparar para prejudicar. Vedada analogia em malam partem. Ok, furto de energia pode, mas furto de sinal de TV a cabo, não. Aí dentro da questão envolvendo energia e a adulteração do medidor, eu tenho a energia, eu pago CEMIG, eu pago CESP, COPEL, Light, e eu estou adulterando o medidor para pagar menos. Isso é crime? Isso é crime é qual? Atenção, era furto de energia elétrica. Porém, o STJ, isso caiu em provas recentes da Polícia Civil, inclusive, então certamente vai cair essa alteração jurisprudencial. Eu até peguei aqui para vocês, é o ARESP 141 8119. ARESP 141 8119. Precisa colocar que é STJ, não, né? ARESP, né? Não. Perguntar de qual tribunal que é, aí não dá, né? Não. Então tá. Então, isso aqui é o quê? Isso daqui é a novidade jurisprudencial do STJ, e ele colocou uma pá de cal e disse: quando se adultera o medidor, não se trata de furto de energia elétrica, mas sim de estelionato.
Então, agora, houve uma Boa. guinada na jurisprudência do STJ, e o STJ vem entendendo que adulterar sinal de TV a cabo, adulterar o medidor de energia, o medidor que fica na sua casa, é estelionato. Então, isso deve cair. Ok. Então, falamos energia elétrica, furto, adulteração. Vamos voltar aqui agora para o sinal de TV a cabo. Pessoal, anota aí. Súmula 606 do STJ. Vai cair. Súmula 606 do STJ. Súmula nova, né? Olha o que diz a súmula. E aí vai confundir com o sinal de TV a cabo. Vou ler para vocês. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 97. Não se aplica a insignificância, então é crime. A transmissão clandestina de sinal de internet, mas assinale aí, via radiofrequência. Muito comum no interior, né, Cris? Muito comum em fazenda, em sítio, no interior do Brasil. É muito comum internet por rádio ainda. E lá em Jacarezinho, por exemplo, na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em comunidades carentes, muito comum. Rádio pirata, enfim. Esse tipo de fato, via radiofrequência, é diferente do sinal de TV a cabo. O sinal de TV a cabo é diferente de radiofrequência. Então, quando falar na sua prova radiofrequência, você esquece o que eu falei em relação ao sinal de TV a cabo, porque aí é esse delito aqui, 183 da 9472 de 97. Não se aplica insignificância e é crime. Ok, STJ? Uhum. E esse crime, Cris, esse crime do 183 é um crime muito apurado no âmbito da Polícia Federal, viu, gente? A Delegacia Fazendária na Polícia Federal trabalha muito, que é desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, que é o crime famoso aí de rádio pirata também, tá bom, gente? Então dá uma olhadinha nele, 183 da 9472 é o número da lei. Esse aqui é o crime famoso, sempre apurado lá no âmbito da Polícia Federal, tá bom? Então pode cair esse delito do 183, ótima dica, Cris, junto com a súmula 606, que é bom dar uma olhadinha nela, do STJ. Mas para não ficar numa dica óbvia, né, como diria nosso irmão Marcos Paulo, né? Dica não óbvia. Né? Mas tem uma divergência. Olha que coisa. Opa. Supremo Tribunal Federal, no informativo 738, questionado sobre a súmula 606, questionado se eu posso ou não aplicar insignificância, o que a Suprema Corte entende? Que sim, que pode aplicar insignificância. Olha só, então, no informativo aqui 738, e a prova da SESP adora isso, né? Ela adora a questão, prova de jurisprudência, Sim. qual que é a última. Ele pergunta, segundo o Supremo, aí você fala, mas o STJ pensa que pode. Mas está se perguntando o Supremo. Pode aplicar ou não pode aplicar a insignificância nesse delito? Olha o que o Supremo entendeu. O paciente foi condenado pelo STJ pela prática do artigo 183 da 9472/97, por disponibilizar acesso à internet sem autorização da Anatel. Ele possuía controle de acesso de 22 usuários e cobrava de cada uma contraprestação pequena. O colegiado entendeu, em que pese o pensamento do STJ, que pode sim aplicar a insignificância analisando-se o caso concreto, pois 22 usuários não têm o condão de violar toda a sistemática envolvendo a regularização pela Anatel. Então, olha só, Supremo Tribunal Federal, é vaidade, né? O STJ fez a súmula, agora eu vou derrubar a súmula, né? Quem manda aqui sou eu, né? Então, olha só, o STF vem e fala, pode aplicar a insignificância nestes casos específicos em que você não tiver a tipicidade material. Então, vamos lá. Crime. É crime subtrair sinal de TV a cabo? Não. Mas via de radiofrequência é crime? É. O STJ entende que aplica insignificância? Não. Súmula 606. Mas o STF vem no informativo 738 e entende que sim, que aplica a insignificância, devendo o juiz analisar o caso concreto.
Essa é da maldade, né, velho? Essa o cara vai ter que grifar lá em cima. Se é conforme o entendimento do STJ, aplica 606. Se é conforme o entendimento do STF, há uma superação do entendimento da súmula 606 do STJ. Sensacional essa questão. Muita atenção aí, gente, ao delito do 183 e a aplicação do princípio da significância. Adorei, Cris. Por isso que eu falo, a gente tem que ficar bem atento, pessoal, porque aqui no Supremo a gente não fica dando aquelas dicas rápidas, aquelas dicas assim que você decora, aí o examinador parece que ela assiste a live do concorrente, né, e fala assim, tá perguntando isso, vou perguntar em exceção. E aí pega a gente, né, no roubo majorado. Muito boa, cara. Muito então boa. É isso. Bom, então vamos lá. Fomos lá em cima, agora vamos voltar para a doutrina tradicional. Outra questão importante dentro dos crimes patrimoniais, o crime de roubo. Pessoal, o crime de roubo, ele tem uma diferenciação muito comum nas provas, que é o seguinte: roubo e violência. A violência no roubo, ela pode ser como? Pode ser a violência chamada de própria, também chamada de real, também chamada de física. Violência própria, real, física. Que violência que é essa, professor? É a violência em que o agente ele dá uma coronhada, ele dá uma gravata, ele empurra. Essa é a violência própria, que comumente acontece no crime de roubo. Mas, e a violência imprópria? A violência imprópria é aquela violência que o agente se vale de uma violência imprópria, ficta ou psíquica. Nesses casos, o agente não emprega violência contra a pessoa. Ele coloca um sonífero, um Boa Noite Cinderela, ele coloca éter para a pessoa cheirar, ou ele tranca alguém, por exemplo, num quarto e faz a limpa na casa. Ele não fez violência física. Essa é a violência chamada de imprópria, ficta ou psíquica. Tanto a violência própria quanto a violência imprópria consubstancia um crime de roubo. Tranquilo. Uhum. O problema vem, e isso aqui é muito comum, já vi bastante em prova da SERP, nas provas, enfim, de certo e errado, a conceituação de violência própria e imprópria como se fosse roubo próprio e roubo impróprio, que é o que eu vou falar agora. O que é roubo próprio? Veja, eu falei de violência, agora é roubo. O que é roubo próprio? Roubo próprio é quando a gente emprega a violência, própria ou imprópria, antes da subtração. Antes da subtração. Boa. Então, eu dou uma coronhada, eu empurro, eu bato, eu espanco, arma na cabeça, e depois eu subtraio o beijo. Então, a violência vem antes. E o que é roubo? Roubo impróprio. O roubo impróprio, que se você quiser anotar, ele tem classificação, ele está no artigo 157, parágrafo 1º, 157, parágrafo 1º. O roubo impróprio, o agente ele emprega a violência, a grave ameaça, depois da subtração. Mas, professor, depois da subtração? Sim, conforme está escrito aí, ele faz o emprego dessa violência para quê? Para assegurar a posse do bem que já está com ele. Ele, por exemplo, entra na casa de uma pessoa, subtrai televisão, notebook, computador, e não tem ninguém lá. Seria um furto, inverteu a posse, seria um mero furto. Mas a vítima chega no momento que ele está indo embora. O que tem que fazer agora? Já está com a posse do bem, já inverteu. Ele tem que fazer o que agora? Ele tem que, então, empregar a violência, a grave ameaça, para assegurar a posse, a detenção da coisa. Então, o que seria um crime? Olha só, o que seria um crime de furto transmuda-se por um crime de roubo. Mas é roubo impróprio. Por que é impróprio? Porque ele teve que usar a violência ou grave ameaça depois da subtração. Então, não confundir. Roubo próprio emprega a violência antes da subtração. Roubo impróprio emprega a violência depois da subtração. Violência própria ou imprópria, espécies de violência no crime de roubo. Tranquilo. Excelente. Aí, Bruno? Excelente, tudo conferindo aqui 1 a 1. Ou também para assegurar a impunidade do crime, né? Ou a posse da coisa, ou assegurar a impunidade
do crime, que ele não seja pego, né? Por exemplo, tranca a pessoa lá e etc. e sai fora. Mas vamos lá, velho. E é tudo crime de roubo. Outra questão no crime de roubo. Agora, o roubo circunstanciado ou majorado pela restrição da liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo e, por fim, latrocínio e lesão grave ou gravíssima, todos hediondos, ok? Agora são todos crimes hediondos. Não retroage, porque é lei mais grave, não retroage, porque é lei mais grave, e são todos hediondos. E o roubo majorado com emprego de explosivo é hediondo ou não é, Bruno? Não, já aprendemos hoje. Isso, muito bem. Isso aí não. Então... Só um furto. Eu sou bom aluno, cara. Eu sou aluno de primeira carteira, me respeito. Não, só o furto qualificado. Isso aí. Então, o roubo agora, hediondo. Qual roubo? Circunstanciado pela restrição da liberdade, pelo emprego de arma de fogo, lesão grave e morte, que é o latrocínio. Muito bem. Está lá na lei de crimes hediondos isso. Está lá na lei de crimes hediondos isso. A lei 8.072/90, me respeita, né? e isso tudo foi alterado pelo pacote anticrime. Então são coisas recentes, isso que o Cris está falando. Quando ele fala agora com o pacote anticrime, 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Ou seja, coisa recente, que o Sebrasp ainda não cobrou em concurso, porque 2020 não teve prova, vai despencar na prova de domingo o pacote anticrime. E o que o Cris está falando foram as alterações que o pacote anticrime promoveu na lei de crimes hediondos, com certeza vai estar na prova de domingo. Pessoal, aproveitando então, já que vocês estão em dicas, né? Professor, me fala aí para eu ler 2 leis nessa semana. Lê o pacote anticrime e lê a lei de abuso de autoridade, né? Boa, 2 leis novas. Concorda, Bruno? Então, lê a lei de abuso de autoridade e lê o pacote anticrime. Vai ter isso na sua prova, ok? Isso aí não tem jeito, vai cair. Então, essas 2 aí, vocês já matam muitas questões. Às vezes, o aluno desavisado que fala, vou ler essas 2 leis aqui, vai melhor que aquele cara que estudou a doutrina inteira e não cai a doutrina. E aí a banca vai e cobra, por exemplo, essas 2 novidades legais que alteraram bastante os próprios códigos, né? Penal e processo penal. Muito bem. E quem quiser, Cris, e quem quiser, eu falei do Alexandre Salim, a gente tem episódio com o Marcos Paulo, a gente tem episódio com o Thiago Gandra, a gente tem vários episódios do Supremo Cast que estão abordando o pacote anticrime. Então, por favor, gente, quem quiser, é gratuito, está na internet aí, é só, já que isso aqui é uma revisão gratuita, né? Eu posso indicar para vocês e vale lembrar também que o ORH, né? A maioria já fez inscrição, já temos mais de 1.000 inscritos. Então, o ORH também a gente vai abordar várias questões, várias dicas, né, Cris? Você deve ter colocado lá dicas no ORH também sobre o pacote anticrime. Quinta-feira para agente escrivão, sexta-feira para delegado. Então, fiquem atentos aí com as dicas do ORH também, que vão ser bem interessantes. E amanhã, gente, eu também vou ter outro professor de penal, que é o Daniel Buchmiller aqui com a gente. O Buchmiller, ô Cris, amanhã ele vai estar aqui com a gente, só dando dica de leis penais especiais, que também vão cair muito na prova de domingo. Então amanhã, 8 da manhã, tem mais live de penal aqui, para a gente cercar bem essa prova do Sebrasp. Mas manda ver aí, Cris. Pessoal, como a gente está aí caminhando para o fim, né, agora vamos entrar no último capítulo, que é nos crimes contra a administração pública. Bacana? Crimes contra a administração pública. Delegado federal, uma das grandes paixões que, enfim, aquelas pessoas vocacionadas têm para entrar na polícia é combater o colarinho branco, que é esse câncer, que é esse mal que a gente tem aí no Brasil. Pois bem, então vamos começar aqui em relação aos crimes contra a administração pública. Já começamos de súmula. Súmula 599 do STJ. Súmula 599 do STJ. Não se aplica a insignificância, nos crimes contra a administração pública. Por que não se aplica, por exemplo, no estelionato, numa corrupção, num tráfico de influência? O valor da vantagem é pequeno. Por que eu não posso falar em insignificância? Porque, do outro lado, está a administração pública. Eu não posso falar que é insignificante lesionar todos nós. Então, a súmula 599 do STJ veda a aplicação da insignificância.
Porém, tem exceção? Pessoal, se o professor pergunta, porém tem exceção, você fala, não, acabou o problema? Não, tem que falar sim, né? Tem exceção, ainda que você não saiba, né? A gente aqui dá aula de prova oral também, eu já fiz bastante prova oral, o Bruno também já fez muita prova oral antes de sermos aprovados. Tem coisa da prova oral que eles perguntam, candidato, tem exceção? Aí você fala, não! Não, muito obrigado, tchau. Até ano que vem, né? Então, assim, falar, tem. É igual eu estava sendo questionado, o meu examinador foi o ministro Carlos Mário Veloso, ele perguntou um negócio lá que eu não sabia, eu respondi sim. E já fui falando qualquer coisa lá. Ele foi candidato, muito boa a sua retórica, mas não tem nada a ver com o que eu te perguntei, né? Mas, enfim, no final acabou que eu fui aprovado. Deu certo. Mas assim, a gente tem que dar um jeito, né? Pois é, tem. Qual seria a exceção? Já falei uma aqui. 337A, por exemplo, sonegação previdenciária. Até R$20 mil se aceita falar em significância. E o crime de descaminho. O crime de descaminho, eles têm aceitado, apesar de certa divergência, eles têm aceitado. Descaminho é aquele que você entra no Brasil com, enfim, uma mercadoria sem pagar tributo. Tem aceitado também aquele valor de 20 mil, apesar de ter aqui uma certa divergência. Agora, no contrabando, não tem exceção. Concorda, Bruno? Não. Produto proibido, não pode entrar. Exatamente. Produto proibido. Contrabando de cigarro, contrabando de remédio, contrabando de, enfim, qualquer coisa não autorizada. Alho é proibido, sabia? Alho, pneu. Alho, pneu, gado. Eu lembro, eu trabalhei na fronteira, né, cara? Você fazia cada apreensão lá que era contrabando que você não acreditava. Imagina, bem narcos, né? Mas, enfim. Então, olha só, essa questão da súmula 599. A gente caminha, então, o crime de corrupção passiva e corrupção ativa. Vamos lá, em relação à classificação desses dois crimes. Formal, material, formal, material. Pois é, aí cuidado, gente, olha só. O crime de corrupção passiva, ele tem o solicitar, o aceitar e o receber. No solicitar e no aceitar, ele precisa de receber a vantagem? Não, é crime formal. Basta solicitar ou aceitar a promessa de vantagem. Mas no receber, como o próprio nome diz, no receber não tem jeito. No receber, nós temos um crime material. Ele tem que receber a vantagem. Corrupção ativa, 333, que é, no caso, oferecer ou prometer. Só tem esses dois verbos. Não tem dar, tá? Muita gente confunde. Tem o verbo dar? Não tem o verbo dar. O verbo dar, não. Então, oferecer e prometer crime formal. Sendo crime formal, eu não preciso, de fato, de entregar a vantagem, enfim, de colocar a vantagem lá na mão do funcionário público. Então, esses crimes, 317, 333, formal e material. Material no verbo, aqui, receber. Material no verbo, receber. Natureza da vantagem. Natureza da vantagem. Segundo, também, Suprema Corte, Carmen Lúcia, ação penal 470. Lembra dessa ação penal 470, Bruno? Mensalão. Mensalão. O que aconteceu? A Suprema Corte foi questionada se a vantagem devida teria que ser patrimonial ou eu aplico aquele verbete latino lá, chamado pecunia non olet. O dinheiro não cheira, o dinheiro não tem cheiro, enfim. A vantagem pode ser qualquer uma, pessoal. Eu posso ter vantagem patrimonial ou posso mesmo ter uma vantagem que não seja patrimonial. No caso em tela, a ministra Carmen Lúcia condenou os mensaleiros lá por terem recebido favores sexuais lá, enfim, uma cafetina lá, foi até depois no Senado em relação a isso, porque ela enfim, agenciava garotas para os senadores e deputados. E aí, isso aí foi aquele publicitário, né? Enfim, foi condenado e tal. A Carmen Lúcia entendeu que sim, é crime, corrupção passiva e ativa, ainda que não tenha o valor. Outra coisa interessante dentro desse delito de corrupção passiva e corrupção ativa. Qual é a teoria do concurso de pessoas que se aplica ao 317 e 333? Isso já caiu na prova da Polícia Federal há bastante tempo atrás, mas pode cair de novo.
teoria monista ou teoria pluralista do concurso de pessoas? Olha que interessante isso. Para relembrar, a teoria monista é aquela que eu tenho pluralidade de agentes, relevância causal, liame subjetivo, identidade fática, e todo mundo responde pelo mesmo tipo penal. Se eu mando alguém matar, e se esse alguém ambos vão responder pelo mesmo tipo penal, que é o 121. Ok? 121. Mas, no crime de corrupção passiva e ativa, eu aplico, atenção, pessoal, a teoria pluralista. Excepcionalmente, a pluralista do concurso de pessoas. Em que eu vou ter os mesmos requisitos. Olha que interessante. Pluralidade de agentes, relevância causal, liame subjetivo, identidade fática, porém, 2 tipos penais. Um para o corrupto, que é o funcionário público, 317. Outro para o corruptor, que é o particular, 333. Então, nós vamos ter aqui a teoria pluralista no crime de corrupção. Muita gente fica assim, pessoal, a teoria pluralista não é aplicada, não. Ora, vocês que estão tendo aula da parte geral, com o Chiquinho, né? Com o Chico, isso. Chiquinho na parte geral. O Chiquinho fala muito bem sobre essas teorias. A teoria unitária monista é aquela que foi adotada no Código Penal. Mas a teoria pluralista, ela tem algumas exceções. Exceções, por exemplo, 317, 333, aborto, 124, 126, entrar no presídio com telefone celular, deixar entrar com telefone celular. Enfim, a gente tem aqui as exceções legais. E para a gente fechar aqui de vez mesmo, então, passar a palavra para o Bruno, em relação ao crime de corrupção passiva e ativa. Cabe ou não cabe? E aí a gente vem e vê como que é o direito penal do amigo. Direito penal do amigo. Quer saber mais direito penal do amigo? Vai lá no meu Instagram, @CrisGonzaga, que eu falo sobre o direito penal do amigo, que é tratar de forma benéfica os poderosos do colarinho branco. Falo isso lá no meu Instagram, @CrisGonzaga, e também no meu manual de criminologia. Boa. Cabe ou não cabe acordo de não persecução penal? O que você acha, Bruno? Acordo de não persecução NPP? penal. NPP nos crimes de corrupção passiva e ativa. Nem ideia. Penal do amigo. Olha só, cabe. Cabe Pode chorar, NPP? né? Cabe porque a pena mínima é de 2 anos. Verdade, cara. E a pena 2 a 12, né? 2 a 12. E a pena da NPP, a mínima tem que ser inferior a quantos anos, Bruno? 4. 4. Então cabe. Olha só que maravilha que o pacote anticrime fez. Deu com uma mão, tirou com a outra. Ele permite a NPP nos crimes de colarinho branco, porque não tem violência, não tem grave ameaça à pessoa. E aí, então, eu posso ter uma denúncia por corrupção pesada, mas como a pena mínima é de 2, menor que 4, segundo o MP, segundo o STJ e segundo o STF, é um direito público subjetivo do acusado ter o oferecimento para dizer se quer ou não da NPP. Putz, cara, isso é penal do foda. amigo, direito penal do amigo, enfim. Isso aqui, inclusive, é uma forma da gente terminar a live te motivando, te estimulando para você ser faca da caveira quando você for investigar o colarinho branco, porque, de fato, é difícil, é complicado, enfim, é um câncer social esse tipo de crime. Ô, Cris, foi sensacional essa live, cara. Estamos chegando aí a 1 hora de live. Te agradeço demais o carinho. Sei que você vai estar no Hora H com a gente no fim dessa semana. E nós vamos arrebentar e, mais uma vez, ser o curso que mais vai aprovar novos policiais federais, como fizemos em 2013, como fizemos em 2018. Vamos ser novamente o curso que trabalha mais focado, mais sério, com muito respeito ao aluno, para a gente ter o maior número de policiais federais, nossos novos colegas aqui na casa, sendo aprovados nesse próximo domingo. Gente, obrigado. Cris, seu recado final aí, aquela mensagem para a galera. É isso aí, pessoal. Acho que é um curso público, a gente tem, enfim, que pensar. São 2 tipos de candidatos. Os que passaram e os que desistiram. Eu e o Bruno aí somos exemplos daqueles que passaram e nunca desistimos. Apesar de muitas reprovações, apesar de inúmeras frustrações, eu e o Bruno estamos aí, eu como promotor de justiça, ele como delegado federal, a gente... Enfim, quando estava estudando para concurso público, a mesma faculdade, nem imaginava o que nos esperava nessa vida, né, Bruno? Enfim, é isso aí, amigão.
Então, eu acho que você tem que estar nesse grupo junto comigo e com o Bruno, nunca desistir, certamente estará aí enfileirando a Polícia Federal. Beleza? Isso aí, Cris. Pessoal. Valeu, cara. Até sexta lá no Hora H a gente se encontra. Obrigado, amigo. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Compartilha essa live aí com os amigos que vão fazer a prova no domingo, hein? Tchau, gente. Até mais. Valeu, até amanhã.